Hoje, para cada rede social que você pensar, existe um serial killer que se aproveitou dela para encontrar suas vítimas. Eu mesmo tenho vários aqui no canal, por exemplo, sobre os assassinos do Twitter, do Tinder, do Facebook, enfim. Mas e se a gente voltar lá pro início dos anos 90, quando a internet era ainda uma terra desconhecida, mais especificamente quando ainda nenhum serial killer tinha surgido para fazer suas vítimas usando a internet. Foi nesse contexto que surgiu aí o primeiro serial killer da internet. Hoje a gente vai mergulhar na trajetória sinistra de John Edward Robinson, conhecido na época apenas pelo pseudônimo de Slave Master. E sim, povo, eu já fiz vídeo sobre esse maluco há um tempo atrás, mas eu não acho que aquela versão do vídeo tá muito boa, apesar de às vezes ela pegar ali umas views e tudo mais. Então eu decidi refazer aqui com uma narração nova, com uma revisão de roteiro e tudo mais. E inclusive eu só tô fazendo isso porque eu já fiz isso anteriormente com o vídeo do caso do Mr. Surreal, que eu refiz e tudo mais, e vocês deram muito apoio, o vídeo foi muito bem, vocês curtiram muito, então deixa o like aí se vocês querem que eu faça isso com outros vídeos aqui do canal, que não necessariamente estão ruins, mas que enfim, são só de outra época, estão com um timing diferente e tudo mais, e que vale a pena fazer uma versão 2.0, beleza? Então deixa o joinha aí, e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Crash, o Mines, o Slide, e hoje eu vou mostrar pra vocês o clássico Crashzão, e atenção, é apenas pra maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim, você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo. Aí um contador vai começar a subir com um multiplicador. O seu trabalho é sair do jogo antes que o contador estoure, multiplicando o seu valor em diversas vezes, mas se você não conseguir, você perde tudo. Para jogar na Blaze, basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito nesse botão aqui usando o Pix, que aí o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando. Lembrando que o depósito mínimo é de R$1, e o saque também pode ser feito por Pix, e antes de vocês confirmarem, use o cupom STACKS ou entre pelo meu link aí na descrição para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis, para poder ir entendendo como que o site funciona e tudo mais, beleza? Para qualquer problema, usem o suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo da tela, e por fim, vocês sabem, pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar, é para ser só uma diversão, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá aí embaixo, e agora vamos ao nosso assunto. John Edward Robinson nasceu em 27 de dezembro de 1943, em Illinois, nos Estados Unidos. Criado em um ambiente suburbano típico, John tinha uma vida familiar que na superfície parecia comum e tranquila, com a exceção dele próprio, que era visto como a ovelha negra da família. Desde jovem, John apresentava um comportamento manipulador e teve problemas com as autoridades desde cedo, sendo seu primeiro grande delito o desvio de mais de $33 mil usando documentos falsos no local onde trabalhava. Hoje pode não parecer muita coisa, mas em 67, que foi quando esse crime aconteceu, esse valor equivalia a $350 mil. Como era muito carismático e fingia se importar com o sentimento das outras pessoas, John obtinha a confiança de todo mundo muito facilmente, coisa que vocês vão perceber ao longo do vídeo. E por ser réu primário, ele foi condenado a 3 anos em liberdade condicional por conta desse roubo, porém antes mesmo de acabar essa pena, ele foi preso novamente por desviar fundos de uma empresa na qual ele trabalhava. Como eu falei, pelo seu carisma, John conseguia encontrar trabalho muito facilmente e não pensava duas vezes antes de mentir no seu currículo e fabricar evidências que tinha trabalhado em grandes empresas renomadas. Bom, pelo menos como ele já estava preso durante o seu segundo crime, só precisaram estender a pena, mas ainda assim deixaram ele cumprir em liberdade, o que é meio esquisito porque já era o segundo crime do cara em um espaço de 3 anos. Mas se você acha que essa vai ser a única burrada da polícia nessa história, vai por mim quando digo que ainda nem começou. Em 1975, sua pena foi aumentada mais uma vez após ele ser condenado por fraude imobiliária e fraude por correspondência. Em 77, já atuando como professor em uma escola de Kansas, Robinson decidiu forjar cartas em nome do diretor e enviar para o prefeito da cidade. Só que o mais bizarro de tudo isso é o motivo pelo qual ele fez isso. Nas cartas, Robinson simplesmente nomeava a si mesmo como Homem do Ano e até ganhou uma festa da prefeitura por causa disso. Sim, o cara nomeou ele mesmo para fazer uma festa para ele mesmo. Incrível. Então assim, se o cara aplicou um golpe só para ganhar uma festa e reconhecimento, imagina o tamanho do ego desse maluco. Até 1982, Robinson continuou a aplicar cada vez mais fraudes financeiras, chegando ao ponto de criar um esquema de pirâmide um atrás do outro, prometendo dinheiro fácil e sumindo do mapa na mesma hora. Mas infelizmente, esse seria só o início da sua ficha criminal.
No ano de 1984, John fundou mais duas empresas fraudulentas, a Eke Plus e a Eke 2. John então contratou Paula Godfrey, uma jovem de 19 anos, para o cargo de representante de vendas. Ele prometeu ainda financiar sua formação e a sua hospedagem no Texas, onde ela receberia treinamento para o trabalho. Animada com a novidade, Paula informou aos amigos e familiares que iria viajar para uma oportunidade de trabalho e partiu junto com John para o aeroporto, mas infelizmente ela nunca chegou a subir no avião. Preocupados com o silêncio da filha, os pais de Paula contataram a polícia, que logo chamou John para depor. Durante o interrogatório, John disse que não sabia de nada sobre o paradeiro de Paula e pouco tempo depois, uma carta datilografada chegou às mãos da família, supostamente escrita por ela. Na carta, Paula dizia estar bem e agradecida a John pelo emprego, além de revelar que não queria mais voltar para casa por motivos pessoais. Sem escolhas e sem evidência ali de coação ou sequestro, as autoridades decidiram por um fim no caso da Paula. Ela nunca mais foi vista e vale lembrar que nos Estados Unidos ela era considerada menor de idade na época em que desapareceu, e tudo isso agravava ainda mais o caso. Uma coisa meio revoltante sobre esse caso aqui do Slave Master é que parece meio clichê de filme, onde o assassino faz um monte de coisas, um monte de crimes e sai sempre impune por conta de burradas da polícia. Ainda em 84, Robinson iniciou um projeto com a pretensão de ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade no Kansas. O projeto basicamente era um espaço comunitário para onde as mulheres podiam buscar refúgio, comida e um local para dormir, chamado Hope House, ou Casa da Esperança. O que, claro, parece uma atitude prestativa, mas era só uma forma de encontrar as vítimas. No ano seguinte, John conheceu Liz Stacy e sua filha de 4 meses, a Tiffany. Sob a identidade falsa de John Osborne, ele se aproveitou de Lisa, que também era uma mulher vulnerável financeiramente e emocionalmente, para prometer a ela um emprego, um apartamento e uma creche para sua filha em Chicago. Uma proposta que parecia boa demais para ser verdade e, bom, não era verdade mesmo. Lisa, vendo uma saída para sua situação, aceitou a oferta e assinou vários documentos em branco, além de fornecer informações pessoais detalhadas. Após comunicar seus parentes que se mudaria para um apartamento que era fornecido pelo líder de um projeto social, ninguém estranhou, afinal esse que era o intuito mesmo do John, criar uma máscara social de uma pessoa que ajudava a comunidade para afastar todas as suspeitas. No entanto, dias depois, Lisa desapareceu. No dia seguinte, sua prima tentou contato, mas não obteve sucesso, e quando as autoridades foram até o local onde ela estava hospedada, foram informadas que Lisa já havia feito check-out. Poucos dias depois, John contatou Don, o irmão de Lisa, oferecendo, entre aspas, a adoção de um bebê cuja mãe teria cometido suicídio por um valor de $5.500. Don, sem saber, aceitou adotar a pequena Tiffany, o nome de Heather. Lisa, enquanto isso, seguia desaparecida. E lembra do que eu falei ali atrás sobre a polícia nunca suspeitar do mais óbvio? Então, mesmo com diversas evidências ligando Lisa e Paula ao John, a polícia inicialmente hesitou em investigar por medo do respeito que ele tinha na comunidade. No entanto, um único policial persistente percebeu que John já havia estado antes com outra mulher desaparecida e, desconfiado das coincidências, conseguiu envolver o FBI no caso. John então foi investigado pelo FBI, mas manteve sua alegação de que desconhecia o paradeiro das mulheres e até arrumou uma suposta empregada de Lisa que confirmou a sua versão. Mas acontece que essa suposta empregadora era uma prostituta que devia dinheiro pro John. Em 85, o John descobriu seu prazer pelo BDSM e percebeu como isso poderia abrir novas janelas para ele ganhar dinheiro e, claro, cometer crimes. Ele começou a recrutar mulheres para trabalhar como garotas de programa focado em BDSM, e uma delas era a Teresa Williams. Em pouco tempo, Teresa começou a sofrer ameaças constantes de agressão e intimidação por parte do John. E foi exatamente nessa época que o FBI avançou nas investigações e questionou Teresa em relação ao desaparecimento de outras 2 mulheres, e ela revelou que vivia sob cárcere de privado, levando finalmente a uma ordem de prisão contra o John. Mas antes que a polícia pudesse agir, ele atacou novamente. Em 87, Catherine Klumpich anunciou aos seus pais que estava se mudando para o Kansas em busca de novas oportunidades de emprego. Foi lá que ela encontrou o John e, assim como as outras que vieram antes, ela desapareceu sem deixar vestígios. As investigações foram prejudicadas pela falta de evidências concretas e naquele momento o John já estava sendo encaminhado para a prisão por outros crimes. Pois é, antes de ir pra cadeia, o cara arranjou um tempinho para cometer um crime. E a verdade é que se a polícia tivesse se esforçado um pouquinho mais para descobrir os outros crimes do John, ele teria passado a vida toda na cadeia. Mas não foi isso que aconteceu. Durante seu tempo na prisão, John cultivou uma relação com Beverly Bonner, que era a bibliotecária da cadeia. Ele era tão carismático que em questão de dias conseguiu um emprego na biblioteca ao lado de Beverly, que logo também seria uma de suas vítimas. Quando ele foi libertado em 93, John aproveitou que Beverly estava frágil e recém-divorciada e a recrutou para trabalhar em uma de suas empresas, que obviamente era fraudulenta, mas ela não sabia. Após iniciar o trabalho com John, adivinha o que aconteceu? Pois é, Beverly desapareceu, mas sabe o que não desapareceu?
desapareceu? Os seus cheques de pensão que continuavam sendo misteriosamente sacados no seu nome. John usou seu modus operandi de aprender a caligrafia da vítima para mandar cartas para a família de Beverly dizendo que ela estava tudo bem, estava viajando e curtindo a vida. E é aqui que a nossa história migra para o ambiente virtual, se aproveitando do fato de que, enfim, era a década de 90 e a conscientização dos perigos da internet praticamente não existia. Ele acabou caindo então em alguns sites ao estilo do Tinder, só que direcionado apenas para conversas BDSM, onde homens encontravam mulheres que gostavam de fazer o papel de parceira submissa, dando origem assim o seu nickname de Slave Master, algo como mestre de escravas. Nesse site, John fingia que era um empresário super rico e bem-sucedido, usando sobrenome e imagens falsas, e assim, em 94, ele conheceu Sheila Faith, de 45 anos, e a sua filha de 15, a Debbie, que precisava de cuidados médicos especiais. Assim como nas outras vezes, John prometeu cobrir os custos médicos e ofereceu um emprego a Sheila, atraindo assim as duas para o Kansas. Logo após a sua chegada, ambas desapareceram, mas assim como no caso de Beverly, os cheques de pensão de Sheila continuaram sendo resgatados ao longo dos próximos 7 anos. John estava cada vez mais conhecido nesse site de BDSM por conta das histórias que ele contava e por ser supostamente um homem rico e muito abastado, e cada vez mais mulheres se interessavam por ele. Em 97, ele conheceu Isabella Lewicka, com quem manteve uma longa conversa até convencê-la a mudar-se para o Kansas sob o pretexto de emprego e uma relação de escravidão sexual. Assim, Isabella assinou 2 contratos, sendo um de casamento e outro de escravidão total. Em 99, ela desapareceu e Robinson alegou que ela tinha sido deportada por uso de drogas. Só tinha um pequeno detalhe no meio disso tudo: nesse contrato de escravidão total, Isabella concedia o controle de suas contas, da sua casa e de todos os seus bens pro John. E de acordo com ele, isso seria para tornar aquela relação de submissão oficial. E não me pergunte como, mas ela achou que seria de bom tom aceitar. Talvez o fetiche tenha ido um pouco demais aí. O mesmo destino aguardava também a enfermeira Suzette Troughton, que em 99 se mudou pro Kansas com as mesmas promessas. Apesar das cartas enviadas à família supostamente escritas por ela, Suzette desapareceu no início de 2000 e John alegou que ela havia fugido com um homem chamado James Turner. Anos depois, a polícia descobriu que James Turner era na verdade uma identidade falsa usada pelo próprio John sempre que ele se hospedava em algum hotel. Nesse ponto do vídeo você deve estar se perguntando pra onde que foram todas as mulheres que desapareceram, porque bom, por mais que seja óbvio que o John as matou, ainda fica a pergunta de onde ele guardava os corpos, como ele conseguia esconder, onde que ele enterrava e tudo mais, e como que ninguém achou nada ao longo dos anos. Essa resposta veio à tona quando um detetive persistente chamado David Brown notou uma ligação entre os desaparecimentos e começou a investigar o John. Na vigilância, ele descobriu que o John sempre levava as mulheres para um quarto de hotel e ele resolveu ficar do lado de fora escutando as conversas de um jeito bem caseiro mesmo, quase colocando um copo na porta para poder escutar a conversa. E nesses papos, o John tentava convencer todas as mulheres a irem com ele para uma fazenda que ele tinha, e essa pista foi muito importante, já que em todos os outros casos não tinha nenhuma prova física de que ele teria feito algo com as vítimas ou coisa do tipo, já que ninguém encontrava os corpos e tudo mais. Mas essa fazenda nunca foi investigada, então o David mobilizou toda uma equipe para poder investigar essa fazenda, e lá cães farejadores vasculharam toda a área e encontraram barris contendo os corpos de Isabelle, Suzette, Sheila, Debbie e Beverly Bonner, que foi difícil identificar porque o corpo já estava se decompondo há mais de 7 anos. Em 2002, após anos de crimes hediondos, a justiça finalmente chegou ao John. Seu julgamento foi um dos mais acompanhados e comentados no início dos anos 2000, tanto pela natureza horrenda dos crimes, quanto pelo uso até então inovador da tecnologia para atrair as suas vítimas. Apesar de serem crimes hediondos, o caso também serviu para as autoridades e para a mídia finalmente colocarem uma luz a respeito dos perigos de se confiar em qualquer um na internet. Afinal, se em 2024 muita gente confia em pessoas aleatórias na internet que não tem muitas informações e tudo mais, imagina 30 anos atrás, né? Em 2002, a justiça condenou John a 20 anos de prisão por sequestrar Suzette, pena de morte por homicídio qualificado e prisão perpétua apenas pelo homicídio de Lisa, pois o crime ocorreu numa época em que a pena de morte não estava em vigor no Kansas. Adicionalmente, John recebeu uma sentença de 20 anos por interferir na guarda da filha de Lisa e 7 meses por roubo, totalizando assim 40 anos de prisão, uma prisão perpétua e uma pena de morte. Muita gente se pergunta qual que é o sentido de fazer várias condenações se já existe uma condenação ali de pena de morte, que meio que vale por todas, né? Mas isso acontece porque caso os advogados consigam provar a inocência em alguma das acusações, ainda existem outras que estão pesando ali no caso. E foi exatamente o que o John fez nos anos seguintes. Ele fez de tudo para tentar tirar a pena de morte da sua condenação em troca de fornecer informações e até localizações de outros corpos de outros crimes. Porém, essas ofertas foram constantemente recusadas pelos juízes porque eles julgavam que o John tinha completa falta de remorso e arrependimento e falava dos crimes sem lamento ou pesar nenhum na voz. Basicamente, ele ainda era
era sim um perigo para a sociedade e, enfim, tava claríssimo isso para todo mundo. Claro que com o caso, várias editoras e produtoras entraram em contato para tentar produzir um livro ou um filme sobre a história de John, mas foi decidido que sua família não receberia nenhum lucro dos direitos autorais. Atualmente, John Robinson permanece na prisão e, por incrível que pareça, ele está até hoje aguardando a sua execução no corredor da morte, mais de 20 anos depois de ter sido condenado. Segundo as autoridades que convivem com ele, John passa o tempo na cela desenhando, escrevendo e aguardando para talvez se tornar a primeira pessoa a ser executada através de injeção local no Kansas. Apesar do legado de John ter sido sombrio, ele serviu para fomentar discussões sobre a segurança na internet e também a criação de políticas de proteção a indivíduos em ambientes online. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre o jovem que roubou mais de 3 bilhões de dólares em Bitcoin na Deep Web e conseguiu perder tudo anos depois, após ele mesmo chamar a polícia para investigar uma invasão que havia acontecido na sua casa. Pois é, clica aí na tela com uma história muito maluca, inscreva-se se você for novo por aqui e é isso aí, um abraço e tchau!